Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso encontro de fé ao redor da Palavra de Deus. Hoje, de modo especial, celebramos o Imaculado Coração de Maria. E Maria nos ensina realmente a acolher e viver a Palavra de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Te convido a, neste momento, abrir o seu coração, o seu espírito, deixar que a semente da Palavra de Deus caia no solo do seu coração, que ela possa germinar, crescer e produzir muitos e bons frutos. Vamos escutar com atenção o que nos diz a Palavra de Deus no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje narra justamente a perda e o encontro de Jesus no Templo de Jerusalém. E este Evangelho, como já foi dito, ele ilumina esta festa importante do Imaculado Coração de Maria. Maria, a mulher que tem um coração sem mácula, isto é, um coração sem maldade, um coração puro. Depois de celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja celebra a festa do Imaculado Coração de Maria. E a gente pede que o nosso coração seja um pouco parecido com o coração de Maria, sem mácula, sem maldades. Vamos deixar que esta semente do Evangelho que nós ouvimos nos ajude a renovar e nos fortalecer na nossa fé e na nossa esperança. O Evangelho começa dando uma notícia que nos ajuda a entender que a família de Nazaré era uma família religiosa, uma família piedosa, que observava os costumes religiosos da sua época. Diz o Evangelho: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Portanto, uma família religiosa e piedosa. Isso já aponta também para uma dimensão importante para nós hoje. Como é importante a família unida manifestar a sua fé e a sua piedade. Oxalá, hoje nossas famílias pudessem também fazer este caminho que José, Maria e Jesus fizeram ao Templo de Jerusalém para cumprir a sua devoção. Foram celebrar a festa da Páscoa. Por isso, nós hoje, celebrando o Imaculado Coração de Maria, sejamos renovados também a fazer este caminho de fé, manifestando a nossa experiência religiosa, a nossa piedade, a nossa devoção. Em seguida,
o Evangelho diz: quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. É importante notar aqui, 12 anos. Era apenas uma criança, 12 anos. Mas o Evangelho nos surpreende. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e depois colocaram-se a procurar o menino e não o encontraram entre os parentes. Às vezes a gente até pode se interrogar. Parece um certo descuidado dos pais de não perceber que o menino não estava presente com eles na caravana, voltando para casa. Somente depois de um dia de caminhada que percebem que o menino não está. Mas se a gente for entender um pouco a tradição daquela época, é justificável do porquê eles não perceberam que o menino não estava presente. Segundo os estudiosos, naquela época, quando se fazia essas peregrinações, elas eram feitas por grupos de idades, eram separados por grupos de idade. Portanto, Jesus estava num outro grupo. Aí se explica a razão do porquê os pais não perceberam que o menino não estava presente, caminhando de volta para a sua casa. Imaginemos a angústia dos pais de Jesus, neste momento em que não percebem que o menino está presente. O procuram e não o encontram. O Evangelho diz: não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Podemos imaginar que este caminho de volta a Jerusalém foi feito às pressas, com o coração cheio de angústia e aflição, à procura do menino. Eram cuidadosos, José e Maria, preocupados em encontrar o menino que se tinha perdido. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Imaginemos 3 dias de angústia, 3 dias de aflição. Imagine o coração de uma mãe como fica na angústia, na aflição de encontrar o seu filho que se perdeu. Todos os que ouviram ficavam admirados, extasiados com a inteligência do menino, com suas respostas. Nos recordemos, apenas 12 anos, já entre os doutores daquela época, não somente interrogando, mas também respondendo. E suas respostas enchiam as pessoas que escutavam de entusiasmo e de admiração, justamente mostrando que este menino é a revelação plena do Pai. Ele é a encarnação do Verbo. É o Deus que se faz história na nossa história, que se faz carne na nossa carne. E continua o Evangelho. Ao vê-lo ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Justamente este coração cheio de aflição, o coração de Maria e o coração de José, porque o menino havia se perdido. Imaginemos quanta dor e quanta preocupação no coração de Maria e quanta alegria em encontrar o menino. Por isso interpela com esta pergunta: por que fizeste isto conosco? Te procurávamos cheios de aflição. É interessante a resposta de Jesus diante daquilo que Maria o interpela. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu Pai? É importante esta resposta de Jesus. A casa de meu Pai. Jesus transforma aquele templo de Jerusalém na casa de meu Pai. Jesus nos oferece uma relação diferente com Deus. Agora é uma relação filial, porque o Deus da nossa fé se revela como Pai e todos nós somos seus filhos e filhas. Não sabíeis que devo estar na casa de meu Pai? E naquele momento, obviamente, Maria e José não compreenderam as palavras de Jesus, porque Ele é o Filho do Pai Eterno que se fez carne, habitou entre nós e veio para revelar justamente o rosto do Pai. E o trecho do Evangelho que nós ouvimos conclui dizendo: desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. O primeiro elemento é a obediência de Jesus
aos seus pais, José e Maria. Ele volta para Nazaré e continua obediente a seus pais. E segundo, mostra justamente o coração de Maria, sem maldade, sem mácula, que conservava tudo aquilo que ela contemplou naquele menino ali no templo, respondendo e fazendo pergunta entre os doutores da lei. Portanto, peçamos que o nosso coração seja um coração semelhante ao de Maria, que sabe conservar todos os fatos narrados no Evangelho dentro do nosso coração. E Maria conservava todos esses fatos no seu coração. Nós queremos, meu irmão e minha irmã, ter também o nosso coração aberto para conservar a palavra de Deus, de modo que ela cresça e produza muitos frutos. Com o coração agradecido por ouvir esta mensagem do Evangelho, dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te louvamos e te agradecemos de modo especial no dia de hoje, porque tu nos deste Maria como modelo de quem observa, de quem coloca em prática a tua palavra. Obrigado, Pai Eterno, por este momento que tivemos de escuta do Evangelho, este momento em que tu nos mostraste a figura de Maria, aquela que tem o coração aberto, que vai ao encontro de seu filho e que sabe conservar tudo aquilo que vê e tudo aquilo que escuta no seu coração. Que por intercessão de Maria, tua filha predileta, ó Pai Eterno, saibamos sempre colocar em prática a mensagem de teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.